Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal, caras, e vamos ver aqui um corte lá da TNT Sport, onde eles estavam falando da atuação do Pedro. O Flamengo venceu o Fluminense, vencer com o gol do Pedro, ainda é melhor ainda, para espantar de vez essa crise. O Pedrão voltou, o homem fez o gol, uma máquina, o melhor centroavante do Brasil, esquece, o melhor time do Brasil, esquece. Brincadeiras à parte, rapaziada, o jogo foi terrivelmente ruim. Foi o pior jogo que eu já vi do comando técnico do Felipe Luiz. Mas a boa notícia é que o Pedrão entrou, fez o gol pro Flamengo continuar ali no cangote do Cruzeiro. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like se você puder hypar esse conteúdo para que o YouTube mostre nossos vídeos para mais rubro-negros. Eu vou agradecer demais você. Vamos lá pro vídeo. O jogo é a primeira vitória num clássico que o Flamengo precisava vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar, né? Hoje o Cruzeiro é o líder do campeonato, mas o Flamengo pode ser o líder se ganhar um jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo empatasse hoje, o Cruzeiro de fato seria o líder do campeonato na rodada 15, né? É que 15ª, né? Na rodada 15. Então, acho que isso e a outra é a gente ver, como o Renato falou, a história, o filme avançar. E acho que esse filme começa a avançar na quarta-feira, quando na entrevista o Felipe Luiz fala: eu não tenho mais nada para falar sobre o caso do Pedro. O que eu tinha para falar já falei. O Pedro já falou também, porque quando o Felipe Luiz dá a declaração dura e forte que ele deu, também permitiu que o Pedro falasse a versão dele, e que o Pedro falou via nota no dia seguinte. Então, quando ele diz, não vou mais falar sobre Pedro, o que eu tinha para falar, eu falei, o Pedro respondeu, e agora, é tocar. E acho que ali começou, o gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Porque o Felipe Luiz poderia, seria uma atitude pouco inteligente, mas ele poderia dizer, não, mas eu queria falar do que o Pedro falou, que na verdade... Não, aí vira birra, né? Porque aí fica aquele negócio, né? Não, mas todo mundo querendo falar por último, né? Da última palavra. Tipo a nossa briga quando a gente tava no colégio, briga de coisa infantil, né? Todo mundo quer dar o último pedala. Todo mundo quer dar o último, a última pancada. Então, nunca vai acabar. O Felipe Luiz falou, tá bom, zerou o que eu tinha pra falar. Falei, ele falou, ok, e seguiu. Então, esse é um ponto. E aí, eu queria falar algo que eu falei aqui nos programas e falei nas minhas mídias também. O Felipe Luiz, quando assumiu o Flamengo, ele falou a seguinte frase: é minha obrigação, é o meu dever botar em campo os melhores. Eu tenho que fazer isso acontecer, perfeito? Ele falou isso algumas vezes. Se eu não tenho essa de fulano não joga que o Beltrano, tem que jogar, os que tem que jogar são os melhores. E há dúvida que o Pedro é um dos 3 melhores atacantes do Brasil? Não tem nenhuma dúvida. Então, em nenhuma situação é factível que o Pedro não jogue como titular no Flamengo. Mas ele tá mal. Tudo bem, então se ele está mal, você tira. Mas você tira pensando assim, fique bom, porque quando você ficar bom, o time tem que ter você. Então, acho que vai caminhar para isso. Quando o Pedro estiver bem, quando o Pedro estiver no nível, quando o Pedro estiver correndo, porque ficou muito chamativo a frase do Felipe Luiz, mas se você analisa as entrevistas do Felipe Luiz, antes da Copa do Mundo, de clubes, ele já vinha dizendo que o Pedro não estava bem. Falou isso pelo menos em 3. Você que acompanha todas as coletivas, pelo menos 3 ele falou isso. Teve uma depois do Córdoba, que ele fala que tá marcante. Só pra passar aqui, nosso grande Piero aqui na coordenação, ele me mandou o que disse o Pedro, vou ler aqui, aí depois você comenta também. Aqui. Esse post de um membro mexeu com o meu emocional. O que vazou acabou interferindo no meu rendimento. Eu acredito que não precisavam me expor da maneira que foi feito. Poderia ser de uma maneira interna. Foi uma semana difícil pra mim. O aprendizado que eu tenho é que eu não deveria ter deixado o que vazou entrar no meu coração. Eu espero que quem me feriu, ou no caso o membro da diretoria, deveria reconhecer o erro. Foi isso que falou o que no caso do Pedro e das pessoas que estão ao redor dele, eles acreditam que seja o próprio José Boto. Não, tudo bem, mas ou é o José Boto ou é alguém que trabalha pro José Boto. Eles acreditam que é o próprio José Boto. Então, assim, só pra fechar, do ponto de vista técnico e tático, é dever do Felipe Luiz, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o próprio, arrumar um jeito para o que ele pensa de futebol caber o Pedro jogando. Mas o Pedro num bom nível. O Pedro com todos os índices do jeito que ele tem que estar. Porque não existe
explicação plausível, por mais que você diga do seu esquema, da sua foto, que você chega e fala assim, eu tenho o Pedro e vou deixar ele no banco pra ele entrar. Eu acho menos plausível ainda é você ter o Pedro e achar que vai vender ele por 15 milhões de euros. Perfeito. E achar isso plausível. Mas é que essa daí não é do... Essa não, essa não é do Felipe. Não, óbvio que não. Que aí a gente vai chegar no nome do culpado disso tudo. Eu acho que a parte do Felipe, ela é... Eu acho tudo dentro da linha da bola. Eu acho que o Felipe falou é dentro da linha da bola. Na coletiva que o Felipe dá o esporro lá, ele fala, cara, quando o Pedro estiver bem, as coisas vão voltar ao normal e o Pedro vai estar em campo como titular. Ele fala essa frase. Fala isso. Ele fala exatamente essa frase. Exatamente. Vai estar tudo assim, bem, ele vai ser titular. Agora, não dá pra gente achar comum um clube que tem o Pedro querer se livrar do jogador. Perfeito. E sai especulação de, olha, centroavante, eu quero o Vlahovic. O Boto falou. O Boto falou abertamente, quero o Vlahovic. Isso não existe, gente. Mas pra mim tem um ponto aí. Tratar o grande culpado disso tudo. Não, mas aí vamos lá. A situação chega no print, no juvenil que tá totalmente errado, porque o Pedro vem, desde que ele se recupera de lesão, o pessoal não vê empenho dele. Mas eu acho que o print é injustificado. Não, é injustificado, ponto. Mas o Pedro tá falando como se ele estava bem até o print e o print acabou com a vida dele. Não, o print só existe, o Pedro só vira um jogador negociável, e aí a gente pode questionar se ele tem que ser ou não, por quanto que ele é, eu concordo com vocês. Ele só vira um jogador negociável porque internamente era algo que estava tentando ser resolvido há muito tempo. Então, e os caras cansaram. Tudo bem, mas ele tá falando como se fosse o print mirou a cabeça dele, não. O print só existe porque ele tava com nhaca. Mas eu vou discordar um ponto só do que você tá falando, que é, o Pedro, quando ele bota o segundo parágrafo lá falando isso, ele tá passando pano pra ele próprio? Tá. Sim. Porque é o que você tá falando aí. Sim. Porque assim, ele já estava mal do ponto de vista de ter menos minutos antes. Agora, o que ele diz que foi o lamentável do Felipe Luiz é por conta disso. É isso. E aí, a gente tem que falar do grande culpado disso aqui, que se chama José Boto. A gente tem que falar. Por quê? Você trabalhou em clube... E onde está, tá? Sigo querendo saber aonde está. Exatamente. Ainda não apareceu. Esse não falou nada, né? Não falou nada. Esse é um outro ponto tá sumido, muito importante. O José Boto, na época da Copa do Mundo, tava falando mais do que a boca. Ele falou que tava dando entrevista com todo mundo, tava dando entrevista pra imprensa estrangeira, tava nos treinos falando bobagem pra setorista. Tanto é que a assessoria do Flamengo chegou depois de uma grande bobagem que ele falou, que eu não vou dizer aqui porque quem me disse não deu autorização, mas aí isso daí pode falar que eu estou dizendo. A assessoria chegou nos jornalistas e falou, gente, isso aí que ele falou era em off, tá? Então, assim, tava falando mais que a boca. Deu essa cagada toda, o Boto não apareceu. Apareceu ontem porque numa foto na assinatura da extensão do contrato com o Alacian. Então, assim, o grande culpado disso se chama José Boto. Porque se ele tivesse hombridade, se ele tivesse honra, quem falaria tudo o que ele falou no sábado passado, sem ser no jogo contra o São Paulo, não seria o Felipe Luiz, seria o José Boto. Você acha que agora não adianta mais? Era obrigação do José Boto estar do lado do Felipe Luiz, igual eu tô do lado do Wallace aqui, e quando vier essa pergunta ele falar, Felipe, você não vai responder, quem vai responder sou eu. O Pedro está afastado por uma decisão do departamento de futebol, porque ele treinou muito mal, ele largou nos treinos. Essa deveria ter sido uma atitude de honra do José Boto. De honra. E de quem tem um mínimo de gestão. Ele não teve honra, ele deixou o treinador dele fazer isso. Isso era o mínimo que ele deveria ter feito. É uma decisão do departamento de futebol. Ele ficou fora porque ele fez uma semana de treino que ele largou. É isso. Além dele fazer a meia-culpa que ele ou alguém amando dele se deixou vazar uma notícia como essa de você querer negociar. E o pior, então, você deixar vazar disso tudo, e você colocar uma nota oficial no site do clube dizendo desmentindo o jornalista. Óbvio. Aí o Mauro César Pereira soltou o print sem dizer de quem era o print. Que aí o Mauro César tem razão, ele tá protegendo a fonte, mas quando o Flamengo solta a nota, ele está desmerecendo o jornalista. Aí o jornalista soltou o print. É inacreditável. O Marcos Braz levou 2 temporadas para começar a criar conflitos ali no Flamengo e foi campeão primeiro. O José Boto mal chegou e já tá criando um caos dentro do Flamengo, cara. Ele só cria confusão, só cria polêmica. Ele fez bem dar uma subida e só aparecer quando contratar alguém de peso que venha pra resolver, né, os problemas do Flamengo, cara, porque tá complicado demais. Mas enfim, rapaziada, se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar seus comentários, o que você achou aí
do desabafo do Pedro. Não sei se você assistiu, mas deixa aí nos comentários o que você achou do desabafo do Pedro. E é isso, até o próximo vídeo.